Fala, meus amigos, tudo bem? Bora falar de Corinthians. O Timão que segue se preparando para o jogo de domingo, 6h30 da tarde, contra o Botafogo, na Neoquímica Arena. E a gente vai falar aqui sobre o time, quem deve jogar e quem ainda pode ficar fora, tá legal? E claro, mercado da bola. Tantos nomes oferecidos ao Corinthians e, por enquanto, nenhum confirmado. O que vem por aí? Vou rodar a vinheta e conto tudo para vocês. Antes, se inscreva aqui no 12 em Campo, claro, e deixe seu like. Muito bem, meus amigos, falando sobre o Timão que domingo se prepara, aliás, está se preparando para domingo enfrentar o Botafogo na Neoquímica Arena, jogo marcado para as 6h30 da tarde, com um time que deve ser basicamente o mesmo que venceu o São Paulo. Tá? Existe uma possibilidade ainda do Fausto ficar fora dessa partida. Treinou essa semana, vem treinando, mas ainda sente dores no tornozelo. Então, contra o São Paulo foi a mesma coisa, treinou normal até sexta, no sábado não deu para ele e acabou ficando fora. Existe ainda a possibilidade do Fausto não voltar contra o Botafogo, e aí seria a quinta partida do Fausto fora da equipe. A princípio era apenas um entorse de tornozelo, mas que vem se arrastando aí já por um bom período, um bom tempo, mas não está descartado, tá? A gente vai ter que aguardar o treino de amanhã, e se o Fernando Lázaro não divulgar a lista dos relacionados, como fez contra o São Paulo, aí fica muito claro que o Fausto não vai para o jogo, mas amanhã, no final da tarde, já teremos aí, se o Lázaro liberar, a lista dos jogadores relacionados, e aí saberemos se o Fausto vai ou não para a partida. No mais, o time é basicamente, como eu disse, o mesmo que venceu o São Paulo no último domingo no estádio do Morumbi, com Cássio no gol, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Aí a dúvida entre o Fausto ou o Rony começando a partida, com Duqueiroz, Adson, Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto. Esse provavelmente o time para domingo, escalação do Fernando Lázaro para enfrentar o Botafogo. Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre a renovação que está encaminhada do zagueiro Murilo, tá? O garoto que disputou a Copa São Paulo e já subiu para a equipe principal, né, tem contrato ainda até dezembro deste ano, mas o Corinthians já se antecipou, não quer correr riscos de perder o atleta de forma antecipada, e já começou as conversas ali, já encaminhou praticamente a renovação do contrato do Murilo. É um jogador que está na fila ali para ganhar uma oportunidade no time de cima, tem o Caetano ainda na frente, então ele briga diretamente ali com o Caetano, com o Bruno Mendes, à espera de uma oportunidade para estrear na equipe de cima da equipe do Corinthians. Mas é bom, o Murilo é sempre um jogador muito visado no mercado internacional, é sempre um jogador que desperta o interesse dos clubes do exterior. Então, o Corinthians, para se precaver e não perder o jogador aí de forma barata, de forma antecipada, já começou as negociações, já começou a conversar com o Murilo para a renovação do seu contrato. O tempo ainda está sendo definido, mas o certo é que as coisas já estão bem encaminhadas para a permanência do zagueiro revelado pelo Timão. Minha gente, vamos falar agora sobre o mercado da bola. Mercado da bola que tira o sono do torcedor do Corinthians. Vai deixando o like aí, comenta o que vocês estão achando dessas informações com relação ao Murilo, com relação ao time que enfrenta o Botafogo no domingo, para a gente saber aí o que você pensa. Tá? Vamos falar agora sobre o mercado da bola, que a gente vê aí vários clubes contratando e todo o torcedor do Corinthians fala, mas só o Corinthians não contrata. Alguns nomes estão sendo pelo menos ligados ao Corinthians já há alguns dias, até questão de alguns meses. E aqui a gente pode falar de alguns, tá? E evidentemente que a gente vai deixar vários para trás, né? Porque são vários nomes. Mas os nomes mais comentados, mais falados, como possíveis reforços do Timão. A gente falou de Pete Martinez, que é um jogador que está no Al Nassr, tá? Então vamos falar aí detalhadamente de cada um. Né?
Pity Martinez, argentino, tem contrato com o Al Nassr até junho de 2024. Então ainda tem 1 ano e meio aí de contrato com o time árabe. É muito pouco provável. É um jogador que não é barato, né? A não ser que rescinda o seu contrato com o clube árabe. Fora isso, também fica difícil uma vinda. Mas foi um nome muito ligado, muito pedido pelos torcedores do Corinthians. E aqui a gente vai falar de jogadores de meio campo que jogam aberto pelos lados do campo, que é exatamente a posição que o Corinthians quer hoje, tá? Se falou muito também do Jorge Carrascal, né, o colombiano que tem 24 anos, joga no CSKA da Rússia e tem contrato, é um meia, né, tem contrato até junho de 2026. Também foi um nome bastante especulado, bastante falado. O que existe de verdade nisso? Existe, claro, o interesse, o monitoramento, está no radar, sendo sondado, né, sendo observado. São esses os termos usados hoje para poder definir aí esses jogadores que despertam interesse. E claro que despertam interesse não só do Corinthians. Estou falando aqui de jogadores que têm um nome, são nomes importantes dentro do futebol e que reforçariam tranquilamente qualquer equipe do futebol brasileiro. E o Corinthians teve esses jogadores ligados aí, pelo menos em termos de possibilidades, tá? Então, o Carrascal seria aquele jogador perfeito também, esse é jovem também, né, jogador de 24 anos de idade, seria perfeito ali para aquela função de meio campo, auxiliando o Renato. Mas também nada avançou, pelo menos por enquanto, tudo como era antes, tá? Nada de muito avanço. Felipe Coutinho. Tem essa questão do Coutinho que já, na minha opinião, já passou da conta. Né? Ele segue, pelo menos por enquanto, na equipe do Aston Villa. Não demonstrou abertamente nenhum tipo de interesse em defender o Corinthians, mas é um atleta que talvez desses nomes seja aquele que o Corinthians mais aguarda. O Corinthians ainda sonha com o Felipe Coutinho, mesma coisa tendo esfriado bastante nos últimos tempos. O Kia Yorabshan, empresário iraniano, que é o agente do atleta, muito ligado ao Corinthians, esse tem interesse sim em colocar o Coutinho no Corinthians, né? Ou no futebol brasileiro, e a gente já falou aqui em outros vídeos sobre o Vasco da Gama, time que revelou o Coutinho, aonde ele é ídolo, aonde ele construiu o início da sua história dentro do futebol. Mas o Kia até gostaria mais realmente que o Coutinho jogasse no Corinthians. Essa é uma situação que ainda pode ter um desfecho feliz entre as partes. Essa não está completamente descartada, mas continua sendo, está na prateleira ali. O Corinthians aguarda, ainda não tem nenhuma proposta de forma oficial ao Aston Villa por parte do Corinthians por empréstimo do Coutinho, mas é aquele jogador que o Corinthians continua aguardando com um pouco mais de expectativa. Ontem pintou o nome, esses dias atrás pintou o nome do Johan, do Atlético Mineiro, e o jogador ontem, em entrevista coletiva à Galo TV, canal oficial do Atlético Mineiro, disse que desconhece o assunto, que até ele não chegou nenhuma proposta, que os agentes também não receberam nada, que o clube também não está sabendo de nada. Existe a informação de que o Corinthians conversou com o jogador e perdeu o interesse. Existe também a informação de que isso não aconteceu. Então, é uma situação que, ao meu ver, desses jogadores que eu citei, é o que menos seria relevante para reforçar a equipe do Corinthians, tá? E por último, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique do Flamengo. Bom, esse é um jogador que eu acho que seria perfeito no Corinthians, teria cara de Corinthians, jogou muito no Santos, jogou muito no Flamengo e eu tenho certeza que jogaria muito no Corinthians. Vem se recuperando de uma grave cirurgia no joelho, né, já está treinando, já está voltando aí praticamente na reta final da cirurgia, né, da sua recuperação física. Mas o Bruno, minha gente, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023, portanto, final deste ano. Ele só poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de junho, né? E aí só poderia jogar no Corinthians em 2024, a não ser que rescinda com o Flamengo, o que seria muito improvável, né, de acontecer. Então é um jogador que
Para 2024, evidentemente que interessa, mas o Corinthians precisa de reforços para 2023. O Corinthians tem Libertadores, o Corinthians tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, competições importantes que trazem muito dinheiro ao clube e, sobretudo, títulos, né, minha gente? Além do dinheiro, o título é o que o torcedor mais quer. Títulos importantes que o Corinthians não ganha desde 2017. Né? Não estou nem considerando o último Campeonato Paulista de 2019. Estou falando títulos nacionais e internacionais. Já temos aí indo para 11 anos. Né? Então, bastante tempo já. Então, o Corinthians, desses nomes, tá, o mais ainda aguardado é com relação ao Felipe Coutinho. E eu não estou aqui mais falando de Michael, porque é um sonho improvável, impossível, e de outros nomes aí também que foram ligados ao clube, mas que também não tiveram nenhuma perspectiva positiva, tá bom? Mas nesse momento é isso, o Corinthians segue morno ou quase frio no mercado da bola. Né, e preocupando bastante seu torcedor para a sequência da temporada. A gente volta às 9 da noite hoje com a nossa live, hoje com a presença do capitão corintiano, a gente bate um papo e discute todos esses assuntos aqui com vocês. Deixa seu comentário aqui no vídeo, claro, é importante, deixa seu like e se inscreva aqui no canal. Valeu, tamo junto, muito obrigado, excelente dia a todos, tchau, tchau.